caso o Alec ganhe, o Zóio vai ter que pagar quase 73 mil reais. A internet é uma das maiores causas para a maioria das coisas que acontecem. Por conta da internet, já houveram diversos términos de amizades incríveis que duraram por anos. Por exemplo, a amizade do Authentic Games com o Mike do Tasercraft, onde o Mike disse que nunca foi amigo do Authentic. E tudo isso por conta de política. Teve o Caracol Raivoso e o Lusquinha, e a mais nova treta envolvendo o Abelha e o ex-amigo dele, o Guimê, que mesmo tendo uma amizade de 4 anos ou mais, acabou completamente. Mas hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu nunca imaginei que aconteceria. Era uma coisa impossível na minha cabeça. Se você não vive numa caverna, você provavelmente já viu os vídeos do Everson Zóio e você se deparou com o Alec, que é o amigo dele, ou ex-amigo agora. Mas esses dois, eles basicamente cresceram juntos. Eles andavam na escola juntos, eles estavam aí até hoje nessa. Sempre juntos nos momentos bons e ruins. Mas o fato é que o Zóio sempre tentou ajudar o Alec nas situações, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Alec infelizmente sofre com a dependência química. E pra quem tem parentes que sofrem com isso, é bem complicado, porque todo dia é uma luta diferente pra tentar fazer com que a pessoa melhore. Teve até uma época onde o Alec chegou a ser preso por conta de estar com entorpecente. Então, como o próprio Zóio disse em um podcast, essa daí foi uma época bem difícil pra ele, porque ele chegou até ser mandado para uma clínica de reabilitação para tentar melhorar isso daí. Então o Zóio sempre se esforçou ao máximo para ajudar o Alec no que ele podia, tentar tirar ele dessa vida aí, porque, sério, ver alguém que cresceu junto com você num estado triste desse, que não consegue ficar sem uma coisa que é veneno pra saúde, é complicado demais, cara. Mas apesar dessa amizade deles ter começado bem cedo, aconteceu uma coisa bem séria. O Alec, ele tá morando na rua agora. E pra quem não sabe, o Zóio hoje em dia, ele não tá ganhando mais nada com o YouTube. Os vídeos do canal dele não monetizam pelas coisas absurdas que ele faz. E o YouTube, ele tem estado bem chato ultimamente. Se você fala uma palavra, você já pode desmonetizar o seu vídeo completamente. Então, imagina o tipo de conteúdo que o Zóio fazia. A única opção seria monetizar através de patrocínio, mas ele não tem mais patrocínio. Então, como ele não tá ganhando mais nada com o canal dele, ele tava querendo vender o canal. Mas aí, como não é todo mundo que sabe dessa situação, com certeza, em algum momento, as pessoas iam dizer que o Alec tá morando na rua porque o Zóio não dá dinheiro pra ele voltar pra casa. Mas não é isso, até porque não tem como o Zóio dar dinheiro pro Alec, até porque ele não tá ganhando nada com o YouTube. Se ele tivesse ganhando, com certeza ele tentaria fazer o Alec voltar pra casa, porque ninguém quer ver um amigo morando na rua, né? Só que isso aí nem é o pior. De alguma forma, provavelmente uma pessoa da internet enfiou na cabeça do Alec que o Zóio é milionário. E claro, como ele sofre de dependência química, ele não deve ter pensado muito bem sobre isso. Ele nem sequer devia saber que o canal do Zóio não rende nada, já que ele mesmo não posta mais vídeo. Aí ele deve ter pensado que o Zóio não dá dinheiro pra ele porque ele não quer. Afinal, ele já tá esbanjando dinheiro mesmo, né? Ele tem um carrão, o Camaro e tudo mais, que o Zóio deve ter ficado com dinheiro só pra ele porque ele não se importa em dividir. E aí, o Alec deve ter ficado putaço com isso porque ele não recebeu nada do Zóio e ele fez o quê? Em vez de tentar conversar pra tentar resolver a situação, o Alec tacou logo um processo contra o Zóio por danos morais e violação de direito de imagem. E cara, não faz sentido isso, porque o Zóio, ele sempre tentou ajudar o Alec em tudo que ele podia. Era notável isso nos vídeos em que eles apareciam juntos. Ele já fez vídeo pagando o clareamento de dentes do Alec, gastou 35 mil reais pra reformar o quarto dele, que o Alec sempre dizia que era o sonho dele, e outras coisas que eu nem sequer me lembro. E olha que, pelo visto, esse processo aí, ele tá rolando desde 2022 já. Eu fui ver o canal do Zóio e há 4 meses atrás ele tinha postado uma paródia que o Alec aparecia. Então eu não sei direito o que aconteceu. Mas eu imagino que ainda tá rolando o processo porque o Zóio comentou recentemente sobre isso, dizendo que o Alec, ele tem um bom coração, que foram as pessoas que colocaram isso na cabeça dele e que caso o Alec ganhe o processo, ele vai vender alguma coisa pra pagar e vai perdoar o Alec. Pra conseguir ter mais informações sobre isso, eu entrei no site Jus Brasil, porque lá
mostra certinho o andamento do processo, e como eu já não tinha muitas informações por fora, era melhor eu ver com meus próprios olhos se tudo isso ainda estava rolando. Para você ter acesso a mais informações de um processo, você precisa ter uma assinatura. E como eu nunca tinha feito isso antes, eu pensei que seria algo extremamente caro, tipo uns 100 reais a assinatura. Mas pra minha sorte, era só R$1,90 no primeiro mês, e depois sobe pra R$30, então tava bem de boa. Eu imaginei que tendo a assinatura, eu ia conseguir acessar tudo, mas eu tentei baixar alguns arquivos que eu achei no mínimo curioso, mas foi perguntado qual era o meu interesse ao acessar esses documentos. Eu tinha que marcar alguma opção lá, se eu tava envolvida, se eu era advogada ou familiar, qualquer pessoa que estaria envolvida naquilo, de alguma maneira. Mas como eu não sou nada, eu sou só uma mera mortal curiosa, eu coloquei que eu não era nenhuma das opções. Mas aí perguntaram qual era o meu interesse ao acessar esses documentos. Eu escrevi que eu queria acompanhar o processo. Eu tava vivendo só de fé pra conseguir mais sobre o que teria acontecido. E deu errado. Acesso restrito porque os documentos do processo só podem ser acessados por pessoas envolvidas, representantes legais ou advogados verificados. Eu até pensei que não teria uma verificação elaborada se eu colocasse a opção que eu era uma familiar e eu ia conseguir acessar, mas como esperado, a minha ideia foi por água abaixo, porque pedia o CPF e... claro, eu não tenho. Isso é só pra vocês não falarem que eu não tava interessada em mostrar informações pra vocês, hein? Mas infelizmente não foi dessa vez pra mim. Se você for verificado e tiver mais informações, eu agradeceria se você deixasse nos comentários. Mas eu encontrei uma coisa no mínimo curiosa sobre o processo. Aparece pelo menos o valor da causa, que eu imagino que seja o que tá sendo pedido no processo. Caso o Alec ganhe, o Zóio vai ter que pagar quase R$73 mil. E eu não sei de onde ele tiraria esse valor, né? Porque isso é muita coisa. E talvez ele tenha até que vender o carro dele pra pagar isso. Mas eu encontrei um outro documento onde tá escrito assim: dispensado o relatório como autorizado pelo artigo 38 da Lei 9.099 de 1995, decido. Trata-se de ação de indenização movida por Alex de Almeida Santiana em face de Everson Henrique de Oliveira e outros. A parte autora requereu a desistência da ação. Eu não sou advogada e nem nada, mas eu imagino que isso signifique que o Alec pediu pra desistir do processo. Eu não entendi muito bem essa parte, porque no site tava mostrando ali que o processo ainda estava em andamento, mas eu não sei se mesmo desistindo da ação, continua em andamento ou algo assim por um tempo. Mas se alguém aí entender desse tipo de coisa, deixa aí nos comentários, porque eu fiquei bem curiosa pra saber. Eu achei bem chato da parte do Alec fazer isso, porque era notável nos vídeos que o Zóio realmente se importava com o Alec. Mas eu entendo que é possível que colocaram isso na cabeça dele, que o Zóio tava se aproveitando dele pra farmar visualizações, consequentemente ficando milionário nas custas do Alec, e ele acabou acreditando nisso. Talvez você esteja pensando que o Zóio pode ser rico e facilmente poderia ajudar o Alec nessa situação. Mas como o próprio Zóio disse, os vídeos dele não monetizam por conta das coisas absurdas que ele faz. E durante esse ano de 2023, ele postou apenas 8 vídeos. É um número bem baixo, considerando que ele não ganha dinheiro nenhum com a monetização. E levando em conta o problema químico que o Alec tem, fica bem difícil você cuidar de uma pessoa assim. Por mais que você leve ela à força pra casa, ela sempre dá um jeito de ir pra rua atrás dessas coisas. Então é realmente bem complicado quando a pessoa entra nessa vida. Eu não acho que tenha muito o que o Zóio fazer nesse caso. Eu não sei se o Alec tem mais familiares que poderiam tentar ajudar ele, mas olhando pelos vídeos, o único que realmente se importava com o Alec era o Zóio. Mas os mesmos amigos que levaram o Alec pra rua acabaram influenciando ele a processar o Zóio. E isso tudo acabou acontecendo. Eu tenho esperanças que eles ainda podem voltar a ser amigos, né? Mas vamos ver o que vai acontecer ao decorrer do tempo. Enfim, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.